A paz do Senhor, irmãos. Vou fazer mais um vídeo acerca da missionária Bianca Toledo, porque tem algumas coisas aqui que eu gostava de compartilhar com os irmãos. Eu vou orar ao Senhor e juntos vamos então ver o que é que o Senhor me revelou acerca desta situação da missionária Bianca Toledo. Meu Deus, meu querido Pai, eu te agradeço pelo teu grande amor para conosco, Senhor. Nesta hora eu te peço, Senhor, por amor do teu nome, Senhor, vá ao encontro da tua filha, Senhor. Ajuda-la, Pai Santo, Senhor, que ela possa se arrepender dos seus pecados, Senhor. Oh, Senhor, que ela possa tomar conta do seu filhinho, Senhor, que é a vítima maior nessa história toda, Pai Santo, Senhor. E que ela possa, Senhor, a partir de hoje, Senhor, ser exatamente aquele instrumento que tu fizeste dela, Senhor, para que ela possa trazer almas ao teu reino, Senhor. Graças te dou por tudo, Senhor. Também te peço, Senhor, que o segundo marido dela, Senhor, se arrependa dos teus pecados, Senhor. Graças te dou por tudo, Senhor. Tu és um Pai de braços estendidos para todos aqueles que se arrependem. Corram para os teus braços e tenham perdão. Sei como aquela criancinha, Senhor, como uma criancinha, Senhor. Eu te peço especialmente por aquele menino, Senhor, que sofreu tanto, Senhor, desde que nasceu, Senhor. Sei com ele, guarda-o, Senhor, ajuda-o, Senhor. Limpa toda aquela má influência, Senhor, Pai Santo, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach que eu te agradeço, Senhor. Amém. Irmãos, eu ia começar este vídeo com umas palavras que depois o Senhor me disse para eu orar antes de fazer o vídeo. E eu orei e estou aqui sendo obediente à voz do Senhor. Para começar, eu vou usar 1 Coríntios 19, 12. E diz assim: assim, aquele que julga estar firme, há outras traduções que dizem estar de pé, cuide-se para que não caia. Irmãos, todos nós estamos sujeitos à queda. E quando uma pessoa cai num terreno plano, nós dizemos assim, caí porque o terreno caí foi azar. Mas se nós caímos num terreno baldio, assim como esse que está aqui, se nós caímos num terreno baldio, um terreno com pedregulhos, com ervas daninhas, nós dizemos, caí porque não guardei o seu pé. Não guardei o seu pé. Não escolheu o caminho que estava andando. E é isso exatamente que eu quero dizer aos irmãos. Quando nós saímos da proteção de Deus, estamos caminhando em terreno baldio, terreno do inimigo. A missionária Bianca Toledo abriu uma grande porta ao inimigo ao casar-se com aquele homem que, além de tudo, ainda era satanista. O Senhor a curou para usá-la e ela usou esta ressurreição para fazer dinheiro às custas de Deus. Eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas a verdade é para ser dita, irmãos. É a verdade que nos liberta. Até quando as pessoas vão aprender que Deus dê de graça, dá, de graça dê, de graça dás. De graça dê, de graça dás. Ela agora está envolvida num grande escândalo e a palavra do Senhor diz, Lucas 17:1, e disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Se repararem, nos vídeos dela, a preocupação dela é tirar o corpo fora e acusar o marido. Ela nunca devia de ter casado. Eu penso que os irmãos devem ter visto que ela diz, ela ou alguém disse a ela, que o Senhor tinha dito que é para ela arranjar um marido para tomar conta do filho dela. Irmãos, isto é totalmente contra a palavra do Senhor, e eu já disse isso no meu outro vídeo, e Deus trouxe à tona que aquilo que ela ouviu, portanto, eu também já ouvi dizer que foi uma não sei se foi uma pregadora, que disse isso a ela, que ela tinha que casar, que Deus disse que ela tinha que arranjar um marido para cuidar do filho dela. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado nesses últimos dias, porque o inimigo, ele sabe imitar a voz de Deus. É preciso estar bem grudados na palavra do Senhor.
E também ouvi dizer que ela viajava muito e deixava esse suposto marido sozinho em casa, tomando conta da criança. Também ouvi dizer que a babá dela já tinha dito a ela suspeitas de que o marido e a criança estavam tendo um comportamento menos saudável. Só eu vi aqui, vocês conhecem este vídeo, não sei se os irmãos já viram, mas este vídeo que está aqui, isso que está aqui, é arrepiante. Vocês conhecem um trecho sim. Relato horrível, diz pastora, sobre o momento que descobriu abuso do filho. Então agora ela fala, né? A Bianca Toledo, nós nos amávamos muito e quando a babá me contou essas coisas, começou a me alertar. Ele passou a odiá-la e dizer que as histórias eram inventadas. Um ano depois ela... Um ano depois, irmãos, isto já não vem de agora. Isto já vem há bastante tempo. Se ela diz um ano depois, essa babá avisou-la um ano antes, irmãos. Será que vocês estão a ouvir as notícias bem? E depois não me venham dizer a mim para eu não acusar. Eu estou dizendo a verdade não é acusação. Parou de cuidar do meu filho. Olha aqui, segundo ela, há 2 anos uma babá havia contado que... Há 2 anos, imagine o que aquela criancinha sofreu esse tempo todo. Encontrava o menino sem fraldas no berço e que via o patrão entrando no quarto do enteado durante a madrugada. Felipe está preso, nega as acusações, mas segundo Bianca, ela sequer imaginou que poderia tratar-se de um abuso. Mas com o tempo começou a desconfiar do comportamento do marido, pois 6 meses após o casamento, que durou 2 anos e meio, Felipe passou a se recusar a manter relações sexuais com ela. E ela diz, ele sempre dava desculpas de que estava com algum tipo de doença. E no mês passado, ele passou a dizer que estava com uma suspeita de tumor na hipófise. A mulher, então, marcou uma consulta para o marido no médico do Rio. Ele falou que queria ir sozinho para falar sobre coisas do passado da vida dele e que não queria que eu escutasse. Quando voltou, disse que estava diagnosticado com a doença, mas não mostrou nada comprovando. Ok, irmãos, olha, além de ele ser pedófilo, ele era mentiroso e ela também tem grande parte de culpa nisto, bastante, porque ela sabia que não podia casar. Ela casou a segunda vez. Ela diz que essa babá avisou-lhe há 2 anos, irmãos, eles ficaram casados 2 anos e meio. Esta criança foi abusada este tempo todo. Só a Bianca disse, que me pus aqui, deixa eu ver de onde é que está já o vídeo. Parece que é... Eu espero que não tenha posto. Oh, meu Deus, onde é que eu pus aqui o vídeo? Eu tirei o vídeo, agora eu não sei como é que eu veio para trás. Ok, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ok. Eu quero que os irmãos ouçam com atenção o que esta mulher vai dizer aqui. E clamando pelo apoio de todos vocês, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos seriam enganados. Muitos seriam enganados e muitos enganariam. E ela foi enganada e enganou. Ela enganou o povo dizendo que o marido dela tinha traído. A mãe do marido diz que é mentira e afirma que o marido dela perdeu o seu trabalho por estar ao lado dela, cuidando dela quando ela esteve doente. E tenho aqui o vídeo que eu vou mostrar aos irmãos. Vocês esqueçam. Para dessa guerrinha com você, com o Renato, porque você fica falando coisas que não é verdade. Tudo que você está falando é mentira. Entendeu? Tudo que você está falando aí do Renato é mentira. Porque você sabe muito bem que o Renato teve esse tempo todo com você, o tempo todo com você, ajudando você, junto comigo, com sua mãe e com a minha irmã, que estava presente. Todos nós vimos todo o teu sofrimento. E o meu filho não te abandonou, ele foi com você até o final. Você foi que pediu o divórcio. Sim. Quando você ficou boa... Ela é que pediu o divórcio. Irmãos, vocês que acordem. Olha, a missionária Bianca Toledo tem uma maneira muito suave de falar. Mas eu sempre ouvi dizer por trás de uma pessoa muito mellow, como dizia aqui na América. Muito boazinha. Se os irmãos repararem, ela, nos seus vídeos, ela tira sempre o corpo fora, põe a culpa toda neste segundo marido.
E isto não é uma verdade, irmãos. Nós temos que ver os dois lados. Eu oro por ela, e já orei quando comecei o vídeo, e eu oro por ela, mas especialmente oro pela criança. A vítima nessa história toda foi a criança. A criança. Ok, eu sou mais um pouco aqui do que essa senhora vai dizer. Você pediu a ele o divórcio, né? Você botou ele para fora. Até você pagou o divórcio, porque ele não tinha condições, porque ele estava até sem trabalhar, ele estava desempregado. Por quê? O emprego que ele estava previsto ele trabalhar, ele perdeu porque ele ficou cuidando de você. Cuidando dela. Ela diz que o marido não cuidou dela. Então ele perdeu uma oportunidade desse trabalho. Tá? Agora você está cobrando dele. Não, você não tem que cobrar dele, não. Você tem que agradecer a ele por tudo que ele fez por você. Se você está dando esse testemunho, você agradece primeiramente a Deus, depois a ele. Porque se não fosse ele preparar todos esses papéis, essas fotos, você não teria como você dar o testemunho. Porque você estava morta, você não podia tirar foto e ninguém tirou. Quem documentou tudo isso é ele. Então, meu filho, você deve agradecer a ele. Para de falar mal dele. Para de ficar chamando ele de diabo. Para de chamar ele de maluco. Para de falar com ele que ele surtou. Ele não está surtado, não. Só se você está. Se você tiver, aí sim. Porque eu acho que quem está surtando é você. Tá? Eu te peço, pelo amor de Deus, para de ficar falando do meu filho. Porque ele é o pai do seu filho, de qualquer maneira, vocês têm que se unir. Porque, pelo menos pelo garoto. Porque o garoto vai crescer no meio dessa guerra. É esse que você quer para o seu filho? Esse que você diz que ama o seu filho? Não está aparecendo. Então, minha filha, vai fazer a tua obra, seja feliz. Ninguém aqui está querendo dinheiro nenhum seu, tá? Porque nós estamos vivendo em paz, nós queremos apenas paz. Nós não queremos seu dinheiro. Tá? Segue você com seus seguidores e seja feliz. Tá? Você está ganhando dinheiro através do seu testemunho? Amém. Sim, é isso que eu queria ouvir dessa senhora. Ela, a Bianca Toledo, ok, irmãos, era este ponto que eu queria chegar. Primeiro ponto. Deus curou essa mulher e ela própria diz que Deus a curou para que ela... vocês já viram essa mulher dizer que ela está ganhando dinheiro à custa do coisa. Ok, vocês esquecem o que é que ela vai dizer aqui. Ela vai dizer aqui que Deus a curou para que ela fosse pregar um evangelho. O Senhor não disse assim, eu curei-te e agora vais fazer propaganda de ter-te ressuscitado e ganhando dinheiro. Eu sei que muita gente vai me agredir, mas já estou dizendo, se você me agredir, você pode opinar. Se você me agredir com palavras de ofensa, eu vou fazer eu vou bloquear você. É isso que ela vai dizer. E quando Deus me ressuscitou, ele disse, eu te trouxe de volta para avisar a igreja que eu estou voltando. Vocês estão vendo? O Senhor curou-la, não foi para que ela fosse pelo mundo, fazendo dinheiro às custas do seu testemunho. O Senhor curou-a para que ela fosse pregar que o Senhor está voltando. Deus não curou para que ela fosse vender o seu testemunho. E é aqui que é preciso ter muito cuidado, porque nos dias de hoje, irmãos, está tudo atrás de vender as promessas do Senhor, o que o Senhor fez. Imaginei que eu sentiria isso na minha pele. Eu fui enganada. Não, minha filha, você enganou Deus. Você enganou Deus. E você está tentando enganar os seus seguidores. Ela diz 2 vezes, eu fui enganada. Foste enganada porque seguiste a voz do diabo em vez de seguir a voz de Deus. Porque Deus nunca ia dizer para você casar de novo. E o problema maior não foi só dela ter casado. Foi porque ela saiu pelo mundo fora fazendo grande dinheiro acerca do seu testemunho. Eu fui enganada. Mas se essa é a minha missão, eis-me aqui. Eu tenho clamado para que tudo que está em oculto na igreja do Senhor seja revelado. Outra coisa, irmãos, tudo que seja oculto. Ela pôs há pouco tempo aqui, vocês esqueçam,
ela pôs aqui, deixa-me chegar mais para a frente aqui, diz aqui assim, ela acabou de dizer que ela tem clamado que tudo que seja oculto venha a ser revelado. Diz aqui, uma tempestade vai limpar os altares, diz Bianca Toledo. E depois diz aqui assim, em seu Facebook, Bianca Toledo publicou uma mensagem profética dizendo que uma tempestade irá limpar os altares das igrejas cristãs. Uma tempestade vai limpar os altares cristãos em toda a terra e deixará algumas cicatrizes nos filhos puros e fiéis. Ela está-se dizendo que ela é pura? Ela está dizendo que ela é pura? Minha filha, olha, o Senhor, a primeira coisa não é uma tempestade que vai limpar os altares, é Deus que vai limpar os altares, é Deus que está limpando os altares. E tu tens te esquecido, Dona Bianca Toledo, que o Senhor está começando pela tua casa. Começou pelo este marido que você foi buscar, que não devia de buscar, e também por você. Há pessoas que acham, irmãos, que o segundo... Olha, ela primeiro, ela pecou ao ter casado, e nós sabemos que a palavra do Senhor não aprova o segundo casamento. Há pessoas que acham que o segundo casamento só pode se dar em caso de adultério. No caso dela, nem houve adultério, só mais uma vez ela está contra a palavra do Senhor. Como vocês virem, a mãe do primeiro marido diz que ela é uma mentirosa. Uma mentirosa. A segunda, a tempestade não é a tempestade que vai limpar, é Deus que está limpando os altares. E o terceiro, para terminar, esta mulher precisa urgentemente de pedir perdão a Deus. Ela precisa pedir perdão a Deus e de reconhecer as suas falhas. Em Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Irmãos, quantas vezes os irmãos já me viram aqui pedir perdão em público? Por coisinhas pequenas. Eu não tenho vergonha de me humilhar, porque quem se humilha, Deus exalta. Quanto à Bianca, minha filha, arrepende dos teus pecados, são muitos. Nós todos temos pecados. Mas nós, quando pecamos, temos que reconhecer que pecamos. Ir aos pés do Senhor e pedir perdão. Arrepende dos teus pecados, arrepende de teres casado de novo contra a palavra do Senhor, com este monstro. Arrepende-te de ter vendido o teu testemunho. Arrepende-te de ter entregado o seu filho nas mãos de um abusador. Arrepende-te de teres ignorado o alerta desta babá. E, acima de tudo, não se faça de vítima. Aqui a vítima foi esta criancinha, o teu menino. Ele sim merece oração dobrada, meu querido anjinho. Ele teve quase morrendo ao nascer e, pelos vistos, ele vai ficar com marcas para o resto da vida. Oremos por Bianca Toledo. Oremos pelo marido dela que está preso, que o Senhor possa tocar no seu coração. O marido não é o marido, nem é o segundo marido, porque pronto, a palavra do Senhor, ele não é nada. Aliás, o outro dia, eu vi, irmãos, olha, acredita-me, este domingo está perdido. O outro dia vi, não foi outro dia, foi há dias atrás, eu vi uma, como é que é de dizer? Uma mulher dizendo assim, perante Deus, Bianca Toledo está solteira, porque o primeiro marido traiu-a e o segundo enganou-la. O quê? Solteira? Você está maluco lá que é? Esta mulher tornou-se uma adúltera. Quando ela se casou a segunda vez, ela tornou-se uma adúltera. Só, irmãos, oramos por ela, sem dúvida, que o Senhor ainda pode lhe usar. Já se sabe que ela agora tem o seu testemunho sujo. Se ela tivesse conseguido manter o seu testemunho puro perante Deus, muitas almas tinham ido ao conhecimento do Senhor, que acredito que muitas foram, mas muitas pessoas estão ficando revoltadas. E isso é para nós vermos que nem tudo que luz é ouro. Devemos de orar por ela, devemos de orar pelo aquele homem que ela casou, e especialmente, irmãos, orarmos pelo filhinho dela, aquele querido menino, que está sendo tão atingido. Olha, irmãos, não se surpreenda se Deus limpar mais falsos pregadores, pastores, cantores e evangelistas. Porque já foi pregado várias vezes por grandes filhos e filhas de Deus verdadeiros que Deus vai limpar o seu altar. E para terminar, irmãos, eu quero deixar vocês com Vocês esquecem, até me dê nojo, Vocês esquecem o que este homem vai dizer aqui. Este homem, vocês esqueçam. Eu vou por aqui para vocês ouvirem. Vamos lá, a gente tem a primeira pergunta aqui, amor.
E é o seguinte, Lara Silveira Passos disse que quando ela era criança, o padrasto dela tentou abusar dela e por causa disso ela nunca mais conseguiu ser uma pessoa plena nessa área, começou a ter muitos namorados e ela é o tipo daquela pessoa que diz assim, meu passado me condena. E agora nos relacionamentos ela se sente culpada, se sente suja, é essa que está E ela quer uma ajuda de como esperar certo no Senhor e como poder passar a aprender a se relacionar bem. Eu sempre digo que o pecado do corpo ele é o pecado mais difícil de se livrar. Ele está dizendo isso porque ele sabe na pele. Porque a pergunta não é como fugir da tentação, é como fugir de mim mesmo, já que a tentação está em mim e não no álcool ou na droga. É sempre importante a gente lembrar que o maior interessado em te ver feliz é Deus. E na maioria das vezes, Deus nos perdoa, mas a gente é que não se perdoa. E o papel do diabo, que já é um grande perdedor, eu brinco que você pode dar o nome que você quiser para o diabo. Tentador, capiroto, satanás, mentiroso, qualquer coisa, mas você coloca um sobrenome para ele que é derrotado. Porque essa é a única certeza que nós temos a respeito dele, além de ele ter vindo para matar, roubar e destruir, que a grande verdade é que ele é um derrotado. E como ele já não consegue mais colocar o peso do pecado sobre você, porque Jesus Cristo já te perdoou no nome dele, o que ele faz? Ele tenta lançar sobre você a culpa. Ele tenta a todo momento dizer assim, olha, você não é bom o suficiente, Deus não te perdoou, você nunca vai ser feliz. Enquanto você já está completamente limpo, lavado. Isso realmente acontece. E ele trabalha na nossa mente, tentando fazer a gente lembrar do nosso passado o tempo todo para comprometer o nosso presente e destruir o nosso futuro. Mas a palavra de Deus diz que para aquele que está em Cristo não há condenação. E você pode... Olha, irmãos, olha, eu não ia falar sobre isso até porque eu não reparei bem nessa palavra que ela disse. Isto é outra palavra muito séria, que muitos pastores, e mesmo ela agora usa isso, ela diz que a palavra do Senhor diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa-me pôr um pouco para trás, porque isso é muito importante, irmãos. E nos dias de hoje, irmãos, há grandes coisas que precisam ser tiradas do nosso vocabulário. Vejam só. Ok? Reparam o que ela vai dizer. Para aquele que está em Cristo, não há condenação. E você pode... Não é assim, irmão. Não é isso que a palavra do Senhor diz. Temos que ler o versículo tudo. Deixa eu ver onde é que isso se encontra. Ok, irmãos. Vamos a ver aqui uma coisa, irmãos. Diz aqui assim. Temos que ler o versículo tudo, porque a parte principal está no fim. Deixa eu ver aqui. Romanos 8:1. Vamos ler. Ok, irmãos, vamos ler. Oh my God, oh my God. Vocês prestem atenção aqui, que isso é uma coisa muito séria, muito séria. Diz aqui assim. Ela disse, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o resto do versículo, que é a parte mais importante. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês estão vendo? Eu já estava com ideias de fazer um versículo, um vídeo sobre isso, irmãos. As pessoas dizem, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Há condenação sim, se você andar segundo a carne. Não há é se andar segundo o Espírito. Olha, irmãos, eu vou acabar este vídeo, até porque eu não tinha ideias de terminar o vídeo dessa maneira. Mais uma vez eu quero dizer aos irmãos, temos que ter os olhos abertos. Mais do que nunca nós precisamos de estar grudados, firmados na rocha inabalável. Ir pela palavra do Senhor. Se alguém vier ter convosco dizer uma profecia, se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, rejeitam. Não vem de Deus. A missionária Bianca Toledo, ela caiu bastante e ela agora
você não vai, oxalá que ela caia em si e que peça perdão a Deus em público e aos irmãos de ter casado a segunda vez, que foi através desse casamento que ela trouxe destruição à sua vida, à sua criança e ao reino de Deus. Porque agora as pessoas não vão a ver com os mesmos olhos. Só oramos por ela, mais do que nunca oramos pela criança. E, para terminar, como os irmãos puderem ver, este homem teve o descaramento de fazer aqui um vídeo falando acerca de um padrasto que abusou. Quem é você para fazer uma coisa dessas, irmãos? É para nós vermos o mundo do jeito que está. Só vamos orar por eles e que Deus nos abençoe e nos ajude a discernir os falsos e os verdadeiros filhos de Deus. Porque hoje em dia nós vamos precisar de muito da unção do Senhor. Deus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor. O teu testemunho, arrepende-te de ter entregado o seu filho nas mãos de um abusador. Arrepende-te de teres ignorado o alerta desta babá e, acima de tudo, não se faça de vítima. Aqui a vítima foi esta criancinha, o teu menino. Ele sim merece oração dobrada, meu querido anjinho. Ele esteve quase morrendo ao nascer e, pelos vistos, ele vai ficar com marcas para o resto da vida. Oramos por Bianca Toledo. Oramos pelo marido dela que está preso, que o Senhor possa tocar no seu coração. O marido não é o marido, nem é o segundo marido, porque pronto, a palavra do Senhor, ele não é nada. Aliás, o outro dia, eu vi, irmãos, olha, acredita-me, este mundo está perdido. O outro dia vi, não foi outro dia, foi há dias atrás, eu vi como é que é de dizer? Uma mulher dizendo assim, perante Deus, Bianca Toledo está solteira. Porque o primeiro marido traiu-a e o segundo enganou-la. O quê? Solteira? Você está maluco lá que é? Esta mulher tornou-se uma adúltera. Quando ela se casou a segunda vez, ela tornou-se uma adúltera. Só, irmãos, oramos por ela, sem dúvida, que o Senhor ainda pode lhe usar. Já se sabe que ela agora tem o seu testemunho sujo. Se ela tivesse conseguido manter o seu testemunho puro perante Deus, muitas almas tinham ido ao conhecimento do Senhor, que acredito que muitas foram, mas muitas pessoas estão ficando revoltadas. E isso é para nós vermos que nem tudo que luz é ouro. Devemos de orar por ela, devemos de orar pelo aquele homem que ela casou, e especialmente, irmãos, orarmos pelo filhinho dela, aquele querido menino, que está sendo tão atingido. Olha, irmãos, não se surpreenda se Deus limpar mais falsos pregadores, pastores, cantores e evangelistas. Porque já foi pregado várias vezes por grandes filhos e filhas de Deus verdadeiros que Deus vai limpar o seu altar. E para terminar, irmãos, eu quero deixar vocês com Vocês esquecem, até me deu nojo, Vocês esquecem o que este homem vai dizer aqui. Este homem, vocês esqueçam. Eu vou por aqui para vocês ouvirem. Vamos lá, a gente tem a primeira pergunta aqui, amor. E é o seguinte. Lara Silveira Passos disse que quando ela era criança, o padrasto dela tentou abusar dela e por causa disso ela nunca mais conseguiu ser uma pessoa plena nessa área, começou a ter muitos namorados e ela é o típico daquela pessoa que diz assim, meu passado me condena. E agora nos relacionamentos ela se sente culpada, se sente suja, é essa que está falando. E ela quer uma ajuda de como esperar certo no Senhor e como poder passar a aprender a se relacionar bem. Eu sempre digo que o pecado do corpo ele é o pecado mais difícil de se livrar. Ele está dizendo isso porque ele sabe na pele. Porque a pergunta não é como fugir da tentação, é como fugir de mim mesmo, já que a tentação está em mim e não no álcool ou na droga. É sempre importante a gente lembrar que o maior interessado em te ver feliz é Deus. E na maioria das vezes, Deus nos perdoa, mas a gente é que não se perdoa. E o papel do diabo, que já é um grande perdedor, eu brinco que você pode dar o nome que você quiser para o diabo. Tentador,
capiroto, satanás, mentiroso, qualquer coisa, mas você coloca um sobrenome para ele que é derrotado. Porque essa é a única certeza que nós temos a respeito dele, além dele ter vindo para matar, roubar e destruir, que a grande verdade é que ele é um derrotado. Mas já estou dizendo, se você me agredir, você pode opinar. Se você me agredir com palavras de ofensa, eu vou fazer eu vou bloquear você. É isso que ela vai dizer. E quando Deus me ressuscitou, ele disse, eu te trouxe de volta para avisar a igreja que eu estou voltando. Eu não... Vocês estão vendo? O senhor Quirela não foi para que ela fosse pelo mundo fazendo dinheiro às custas do seu testemunho. O senhor Quirela para que ela fosse pregar que o senhor está voltando. Deus não queria para que ela fosse vender o seu testemunho. E é aqui que é preciso ter muito cuidado, porque nos dias de hoje, irmãos, está tudo atrás de vender as promessas do Senhor, o que o Senhor fez. Imaginei que eu sentiria isso na minha pele. Eu fui enganada. Não, minha filha, você enganou Deus. Você enganou Deus. E você está tentando enganar os seus seguidores. Ela diz 2 vezes, eu fui enganada. Foste enganada porque seguiste a voz do diabo em vez de seguir a voz de Deus. Porque Deus nunca ia dizer para você casar de novo. E o problema maior não foi só dela ter casado. Foi porque ela saiu pelo mundo fora fazendo grande dinheiro acerca do seu testemunho. Eu fui enganada. Mas se essa é a minha missão, eis-me aqui. Eu tenho clamado para que tudo que está em oculto na igreja do Senhor seja revelado. Outra coisa, irmãos, tudo que seja oculto. Ela pôs há pouco tempo aqui. Vocês esqueçam. Ela pôs aqui, deixa-me chegar mais para a frente aqui. Diz aqui assim. Ela acabou de dizer que ela tem clamado que tudo que seja oculto venha a ser revelado. Diz aqui. Uma tempestade vai limpar os altares, diz Bianca Toledo. E depois diz aqui assim. Em seu Facebook, Bianca Toledo publicou uma mensagem profética dizendo que uma tempestade irá limpar os altares das igrejas cristãs. Uma tempestade vai limpar os altares cristãos em toda a terra e deixará algumas cicatrizes nos filhos puros e fiéis. Ela está-se dizendo que ela é pura? Ela está dizendo que ela é pura? Minha filha, olha... O Senhor, a primeira coisa, não é uma tempestade que vai limpar os altares. É Deus que vai limpar os altares. É Deus que está limpando os altares. E tu tens te esquecido, Dona Bianca Toledo, que o Senhor está começando pela tua casa. Começou pelo este marido que você foi buscar, que não devia de buscar, e também por você. Há pessoas que acham, irmãos, que o segundo... Olha, ela pecou ao ter casado, e nós sabemos que a palavra do Senhor não aprova o segundo casamento. Há pessoas que acham que o segundo casamento só pode se dar em caso de adultério. No caso dela, nem houve adultério, só mais uma vez ela está contra a palavra do Senhor. Como vocês virem, a mãe do primeiro marido diz que ela é uma mentirosa. Uma mentirosa. A segunda, a tempestade, não é a tempestade que vai limpar, é Deus que está limpando os altares. E o terceiro, para terminar, esta mulher precisa urgentemente de pedir perdão a Deus. Ela precisa de pedir perdão a Deus e de reconhecer as suas falhas. Em Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Irmãos, quantas vezes os irmãos já me viram aqui pedir perdão em público por coisinhas pequenas? Eu não tenho vergonha de me humilhar, porque quem se humilha, Deus exalta. Quanto à Bianca, minha filha, arrepende dos teus pecados, que são muitos. Nós todos temos pecados. Mas nós, quando pecamos, temos que reconhecer que pecamos. E ir aos pés do Senhor e pedir perdão. Arrepende dos teus pecados. Arrepende de teres casado de novo contra a palavra do Senhor, com este monstro. Arrepende de ter vindo quando ela esteve doente. E tenho aqui o vídeo que eu vou mostrar aos irmãos. Vocês esqueçam. Para dessa guerrinha com você, com o Renato. Porque você fica falando coisas que não é verdade. Tudo que você está falando é mentira. Entendeu? Tudo que você está falando aí do Renato é mentira. Porque você sabe muito bem
que o Renato teve esse tempo todo com você, o tempo todo com você, ajudando você, junto comigo, com sua mãe e com a minha irmã, que estava presente. Todos nós vimos todo o teu sofrimento. E o meu filho não te abandonou, ele foi com você até o final. Você foi que pediu o divórcio. Sim. Quando você ficou boa, Ela é que pediu o divórcio. Irmãos, vocês que acordem. Acordem. Olha, a missionária Bianca Toledo tem uma maneira muito suave de falar. Mas eu sempre ouvi dizer por trás de uma pessoa muito mellow, como dizia aqui na América, muito, muito boazinha. Se os irmãos repararem, ela, nos seus vídeos, ela tira sempre o corpo fora, põe a culpa toda neste segundo marido. E isto não é uma verdade, irmãos. Nós temos que ver os dois lados. Eu oro por ela, e já orei quando comecei o vídeo, e eu oro por ela, mas especialmente oro pela criança. A vítima nessa história toda foi a criança. A criança. Ok, eu sou mais um pouco aqui do que essa senhora vai dizer. você pediu a ele o divórcio, né? Você botou ele para fora. Até você pagou o divórcio, porque ele não tinha condições, porque ele estava até sem trabalhar, estava desempregado. Por quê? O emprego que ele estava previsto ele trabalhar, ele perdeu porque ele ficou cuidando de você. Cuidando dela. Ela diz que o marido não cuidou dela. Então ele perdeu uma oportunidade desse trabalho. Tá? Agora você está cobrando dele. Não, você não tem que cobrar dele, não. Você tem que agradecer a ele por tudo que ele fez por você. Se você está dando esse testemunho, você agradece primeiramente a Deus, depois a ele. Porque se não fosse ele preparar todos esses papéis, essas fotos, você não teria como você dar o testemunho. Porque você estava morta, você não podia tirar foto e ninguém tirou. Quem documentou tudo isso é ele. Então, minha filha, você deve agradecer a ele. Para de falar mal dele. Para de ficar chamando ele de diabo. Para de chamar ele de maluco. Para de falar com ele que ele surtou. Ele não está surtado, não. Só se você está. Se você tiver, aí sim. Porque eu acho que quem está surtando é você. Tá? Eu te peço, pelo amor de Deus, para de ficar falando do meu filho. Porque ele é o pai do seu filho, de qualquer maneira, vocês têm que se unir. Porque, pelo menos pelo garoto. Porque o garoto vai crescer no meio dessa guerra. É esse que você quer para o seu filho? É esse que você diz que ama o seu filho? Não está aparecendo. Então, minha filha, vai fazer a tua obra, seja feliz. Ninguém aqui está querendo dinheiro nenhum seu, tá? Porque nós estamos vivendo em paz, nós queremos apenas paz. Nós não queremos seu dinheiro. Tá? Segue você com seus seguidores e seja feliz. Tá? Você está ganhando dinheiro através do seu testemunho? Amém. Sim, é isso que eu queria ouvir dessa senhora. Ela, a Bianca Toledo, ok, irmãos, era este ponto que eu queria chegar. Primeiro ponto. Deus curou essa mulher e ela própria diz que Deus a curou para que ela vocês já viram essa mulher dizer que ela está ganhando dinheiro à custa do coisa. Ok, vocês esquecem o que é que ela vai dizer aqui. Ela vai dizer aqui que Deus a curou para que ela fosse pregar um evangelho. O Senhor não disse assim, eu curei-te e agora vais fazer propaganda de ter-te ressuscitado e ganhando dinheiro. Eu sei que muita gente vai me agredir, mas é totalmente contra a palavra do Senhor, e eu já disse isso no meu outro vídeo. E Deus trouxe à tona que aquilo que ela ouviu, portanto, eu também já ouvi dizer que foi uma não sei se foi uma pregadora, que disse isso a ela, que ela tinha que casar, que Deus disse que ela tinha que arranjar um marido para cuidar do filho dela. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado nesses últimos dias, porque o inimigo, ele sabe imitar a voz de Deus. É preciso estar bem grudados na palavra do Senhor. Eu também ouvi dizer que ela viajava muito e deixava esse suposto marido sozinho em casa, tomando conta da criança. Também ouvi dizer que a babá dela já tinha dito a ela suspeitas de que o marido e a criança estavam tendo um comportamento menos
menos saudável. Só eu vi aqui, vocês conhecem este vídeo, não sei se os irmãos já viram, mas este vídeo que está aqui, isso que está aqui, é arrepiante. Vocês conhecem um trechozinho. Relato horrível, diz pastora, sobre o momento que descobriu abuso do filho. Então agora ela fala, né? A Bianca Toledo, nós nos amávamos muito e quando a babá me contou essas coisas, começou a me alertar. Ele passou a odiá-la e dizer que as histórias eram inventadas. Um ano depois ela... Ano depois, irmãos, isto já não vem de agora. Isto já vem há bastante tempo. Se ela diz ano depois, essa babá avisou-la ano antes, irmãos. Será que vocês estão a ouvir as notícias bem? E depois não me venham dizer a mim para não acusar. Eu estou dizendo a verdade não é acusação. Parou de cuidar do meu filho. Olha aqui, segundo ela, há 2 anos uma babá havia contado que... Há 2 anos, imagine o que aquela criancinha sofreu esse tempo todo. Encontrava o menino sem fraldas no berço e que via o patrão entrando no quarto do enteado durante a madrugada. Felipe está preso, nega as acusações, mas segundo Bianca, ela sequer imaginou que poderia tratar-se de um abuso. Mas com o tempo começou a desconfiar do comportamento do marido, pois 6 meses após o casamento, que durou 2 anos e meio, Felipe passou a se recusar a manter relações sexuais com ela. E ela diz, ele sempre dava desculpas de que estava com algum tipo de doença. E no mês passado, ele passou a dizer que estava com uma suspeita de tumor na hipófise. A mulher, então, marcou uma consulta para o marido no médico do Rio. Ele falou que queria ir sozinho para falar sobre coisas do passado da vida dele e que não queria que eu escutasse. Quando voltou, disse que estava diagnosticado com a doença, mas não mostrou nada comprovando. Ok, irmãos, olha, além de ele ser pedófilo, ele era mentiroso e ela também tem grande parte de culpa nisto, bastante, porque ela sabia que não podia casar. Ela casou a segunda vez. Ela diz que essa babá avisou-lhe há 2 anos, irmãos, eles ficaram casados 2 anos e meio. Esta criança foi abusada este tempo todo. Só a Bianca disse, que me pus aqui, deixa eu ver de onde é que está já o vídeo. Eu penso que é... Eu espero que não tenha posto. Oh, meu Deus, onde é que eu pus aqui o vídeo? Eu tirei o vídeo, agora eu não sei como é que eu vou pôr para trás. Ok, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ok. Eu quero que os irmãos ouçam com atenção o que esta mulher vai dizer aqui. E clamando pelo apoio de todos vocês, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos seriam enganados. Muitos seriam enganados e muitos enganariam. E ela foi enganada e enganou. Ela enganou o povo dizendo que o marido dela tinha traído. A mãe do marido diz que é mentira e afirma que o marido dela perdeu o seu trabalho por estar ao lado dela, cuidando dela. A paz do Senhor, irmãos. Vou fazer mais um vídeo acerca da missionária Bianca Toledo, porque tem algumas coisas aqui que eu gostava de compartilhar com os irmãos. Eu vou orar ao Senhor e juntos vamos então ver o que é que o Senhor me revelou acerca desta situação da missionária Bianca Toledo. Meu Deus, meu querido Pai, eu te agradeço pelo teu grande amor para conosco, Senhor. Nesta hora eu te peço, Senhor, por amor do teu nome, Senhor, vá ao encontro da tua filha, Senhor. Ajuda-la, Pai Santo, Senhor, que ela possa se arrepender dos seus pecados, Senhor. Oh, Senhor, que ela possa tomar conta do seu filhinho, Senhor, que é a vítima maior nessa história toda, Pai Santo, Senhor. E que ela possa, Senhor, a partir de hoje, Senhor, ser exatamente aquele instrumento que tu fizeste dela, Senhor, para que ela possa trazer almas ao teu reino, Senhor. Graças te dou por tudo, Senhor. Também te peço, Senhor, que o segundo marido dela, Senhor, se arrependa dos teus pecados, Senhor. Graças te dou por tudo, Senhor. Tu és um Pai de braços estendidos para todos aqueles que se arrependem. Corram para os teus braços e tenham perdão. Sei como aquela criancinha, Senhor, como uma criancinha, Senhor. Eu te peço especialmente por aquele menino, Senhor, que sofreu tanto, Senhor, desde que nasceu, Senhor. Sei com ele, guarda-o, Senhor, ajuda-o, Senhor. Limpa toda aquela má influência, Senhor, Pai Santo, Senhor. Em nome de Yeshua Hamashiach que eu te agradeço, Senhor. Amém. Irmãos,
Eu ia começar este vídeo com umas palavras que depois o Senhor me disse para eu orar antes de fazer o vídeo. E eu orei e estou aqui sendo obediente à voz do Senhor. Eu, para começar, eu vou usar 1 Coríntios 19, 12. E diz assim: assim, aquele que julga estar firme, há outras traduções que dizem estar de pé, cuide-se para que não caia. Irmãos, todos nós estamos sujeitos à queda. E quando uma pessoa cai num terreno plano, nós dizemos assim, well, caí porque o terreno caí foi azar. Mas se nós caímos num terreno baldio, assim como esse que está aqui, se nós caímos num terreno baldio, um terreno com pedregulhos, com ervas daninhas, nós dizemos, well, caiu porque não guardou o seu pé. Não guardou o seu pé. Não escolheu o caminho que estava andando. E é isso exatamente que eu quero dizer aos irmãos. Quando nós saímos da proteção de Deus, estamos caminhando em terreno baldio, terreno do inimigo. A missionária Bianca Toledo abriu uma grande porta ao inimigo ao casar-se com aquele homem que, além de tudo, ainda era satanista. O Senhor a curou para usá-la e ela usou esta ressurreição para fazer dinheiro às custas de Deus. Eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas a verdade é para ser dita, irmãos. É a verdade que nos liberta. Até quando as pessoas vão aprender que Deus dê de graça, dá, de graça dê, de graça dás. De graça dê, de graça dás. Ela agora está envolvida num grande escândalo, e a palavra do Senhor diz, Lucas 17:1, e disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Se repararem, nos vídeos dela, a preocupação dela é tirar o corpo fora e acusar o marido. Ela nunca devia de ter casado. Eu penso que os irmãos devem ter visto que ela diz, ela ou alguém disse a ela, que o Senhor tinha dito que é para ela arranjar um marido para tomar conta do filho dela. Irmãos, isto